Olá e bem-vindos de volta a mais uma edição do Perspectiva Semanal. Eu sou Charlie Fuchs e Valéria Bednarik está na linha para falarmos sobre os dados que serão divulgados esta semana. Bem-vinda, Valéria! Enquanto os dados russos de vendas no varejo vêm caindo desde o início do ano, o IPP vem subindo. Você acredita que essa tendência de baixa na Rússia continuará, considerando as recentes tensões geopolíticas na área? Sim, o IPP russo atingiu sua alta recorde de todos os tempos, enquanto as vendas no varejo estão caindo a cada mês. Eu acredito que isso esteja relacionado às tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda estão longe de serem resolvidas. Nesse sentido, eu espero que a tendência de baixa continue. É importante também considerar as sanções impostas pelo Ocidente, que até o momento tiveram caráter mais financeiro, mas a Rússia também embargou bens vindos da Europa, como produtos agrícolas. Isso deve estimular o consumo doméstico, mas na prática o contrário está acontecendo. Entretanto, eu não sei ao certo por quanto tempo posso confiar nos números russos. Se a crise se escalar, eles podem fazer como o Japão há alguns anos e expor ao mundo uma situação melhor do que a real, divulgando números duvidosos. Nesse sentido, não vejo tendência de alta para os dados russos nos próximos meses. Esta semana traz muitos dados britânicos, incluindo lançamentos do Comitê de Política Monetária. Qual a sua previsão para esses dados, considerando a difícil situação atual da zona euro? Você acredita que a taxa de juros do Reino Unido irá aumentar em breve? This is a bit more complicated. There's a lot to say about this because it was over a month ago when Carney shocked the market. Essa questão é um pouco mais complicada. Há pouco mais de um mês, Carney chocou os mercados por uma semana, afirmando que as taxas aumentariam antes do esperado. Isso impulsionou uma forte alta da libra, 1,70 diante do dólar. E nas últimas semanas, Carney tem tentado mudar o discurso, dizendo que talvez o aumento da taxa não acontecerá tão cedo. Além disso, os dados de emprego vieram mais fracos do que o esperado, indicando uma queda nos salários, o que deixa a libra em baixa diante da maioria das rivais. Na semana passada, os relatórios trimestrais de inflação foram divulgados no Reino Unido, e mais uma vez Carney disse que as taxas vão aumentar, mas somente se os salários aumentarem. No último fim de semana, Carney deu uma entrevista a um jornal local e disse que está pronto para aumentar as taxas e a libra subiu novamente. Na verdade, o mercado está aguardando os dados do Reino Unido, principalmente as atas do Banco da Inglaterra na quarta-feira, esperando uma mudança nos votos. Há 9 membros com poder de voto, e estes têm votado para manter as taxas estáveis, sem mudanças na política. Desde a primeira declaração de Carney há mais de um mês, o mercado aguarda uma mudança nos votos para que pelo menos um dos membros vote em favor de um breve aumento da taxa. O fato é que durante os últimos 2 meses o voto não mudou e as atas têm decepcionado. Eu acredito que esta semana o resultado da votação será o mesmo. Não haverá mudanças. Eu não acredito que a situação da Inglaterra esteja relacionada com a situação na Europa. Eles estão tentando se manter independentes e conseguiram. Eu acredito que o mercado ficará decepcionado com as atas de quarta-feira. Também teremos os dados de inflação do Reino Unido. Se os números forem acima do esperado, acima de 2, a libra pode ser prejudicada. Em se tratando do Banco Central, não espero nenhuma surpresa para essa semana e o mercado ficará um pouco decepcionado.
I do believe it will be a bit of a disappointment for the market. E, finalmente, passando para o Canadá, na sexta-feira a taxa de inflação do país será divulgada. Ao longo de 2014 até o momento, a inflação subjacente tem subido. Você acredita que essa tendência vai continuar? I have been doing a little research and I found that inflation stands at first 2-year highs, right? Eu tenho pesquisado sobre o assunto e descobri que a inflação canadense está no nível mais alto em 2 anos, ultrapassando a meta do Banco Central e desafiando a opinião de que a recente alta dos preços seja temporária. O Banco do Canadá acredita que a recente alta seja temporária e prevê que a taxa de inflação irá cair abaixo da meta de 2% do banco no ano que vem. Contanto que eles não mostrem sinais de preocupação, as chances de um aumento da taxa permanecerão limitadas. Atualmente, tudo está relacionado a aumentos de taxas de juros. Os bancos centrais têm mantido as taxas em baixas recordes por anos. Então, todos os dados lançados em relação a essas decisões levam o mercado a tentar aumentar os preços quando determinada economia sobe as taxas. Eu não acredito que precisamos nos preocupar com o Banco do Canadá no momento. Eles vão manter as taxas estáveis e não há muitas chances de um aumento, apesar da inflação em alta. Obrigada pelos comentários, Valéria. Isso encerra a nossa entrevista, mas voltaremos com mais notícias sobre os mercados cambiais. Até mais! Goodbye for now.